Olá, estamos de volta com mais uma edição do No Cafezinho e hoje quem vai tomar um café com a gente é o vereador do Recife, Renato Antunes. Renato é o líder do PSC na Câmara Municipal. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Renata? Tudo bem, Carol? É um prazer estar com vocês e conversar um pouquinho de política tomando café. Nada melhor. Obrigada por ter vindo. Que bom que gosta de um cafezinho, porque Carol Brito, a gente está tentando viciar a Carol no café, ainda não consegui. Eu ainda sou traidora desse cafezinho. Carol, e aí, vamos dar um pulinho para 2020 hoje já? Um pulinho para 2020 e 2019, né? Tem várias articulações aí na Câmara, vamos conversar. Hoje tem café. E aí, vereador, conte pra gente as novidades. O PSC agora já anunciou que está na oposição ao prefeito Geraldo Júlio, e essa oposição inclui também umas conversas aí para de repente fazer um bloco independente. Nós começamos o nosso mandato pela base do governo, fomos eleitos dentro da composição da base do governo do prefeito Geraldo Júlio, mas sempre tivemos uma postura independente, até porque eu costumo falar que o nosso patrão não é o prefeito, é o povo. Então, pensar política, a gente tem que pensar também de forma antagônica, com críticas. E fazer oposição por oposição, a gente entende que é você ter uma postura independente, obedecer à Constituição, os poderes são harmônicos e independentes. E hoje a gente assume essa postura de fato, está na oposição, mas construindo uma oposição que eu chamo de oposição inteligente, não uma oposição pela crítica para que a cidade se acabe. Pelo contrário, a gente quer propor, ressaltar o que é bom, mas criticar o que for ruim. E nesse contexto, existem outros partidos que pensam como a gente pensa, e a gente vai se juntar para construir uma oposição que seja boa para a cidade do Recife. Se juntar com o PSDB, por exemplo? É uma possibilidade, uma vez que a gente tem um alinhamento ideológico, tem bons quadros. Posso ressaltar aqui o vereador André Regis, que já está neste quadro de oposição. Então é possível que a gente possa ter um alinhamento político, ideológico, mas sobretudo pensando na cidade do Recife. Existe um bloco já na Câmara de Oposição, composto hoje pelo PSOL e pelo PT, mas hoje o PT é uma incógnita, ninguém entende, né? O PT, para ganhar a eleição aí em 2018, vocês viram, né? Se juntou novamente com o PSB, juntou água e óleo, e a gente não sabe para que rumo o PT vai caminhar na Câmara. E pensando nisso, que a gente quer construir uma oposição que pense igual. PT e o PSOL também na oposição. Tem o pessoal, o vereador Ivan Moraes, que já faz um excelente trabalho, mas eu costumo falar, a gente pensa muito diferente, de forma ideológica. E embora a gente possa concordar em algumas votações, até na postura de fiscalização do prefeito, não tem como a gente compor um bloco junto, porque aí é misturar água e óleo, né? PSC é um partido de centro-direita, o PSOL é um partido mais de esquerda, então nesse contexto a gente tende a se juntar com partidos que pensam junto à cidade do Recife. E hoje existe essa conversa nos bastidores, né? O André Regis é uma pessoa que é um excelente quadro, e a gente pensa assim em fazer um bloco, compor, né, essa bancada PSC e PSDB, que seriam 6 vereadores. Dessa maneira, pelo nosso regimento, inclusive, a gente indicaria o líder da oposição. Então é algo que está se construindo nos bastidores, vocês estão sabendo aí de primeira mão. Mas é algo real, mas sempre pensando na cidade do Recife. Torna a falar, não é uma oposição por oposição, é uma oposição inteligente e independente. Porque as pessoas tendem a pensar hoje que ser oposição é ser inimigo do prefeito. E a gente não é inimigo do prefeito. A gente não é inimigo da cidade do Recife. A gente só discorda. E aquilo que a gente discorda, a gente precisa falar. Porque o fato de você estar na base do governo hoje, eles cobram silêncio, eles querem que vocês votem como ele vota, você não pode ter uma postura crítica. E eu costumo falar que eu fui eleito pelo povo. E dentro do contexto do voto representativo... Cobraram silêncio ao senhor em algumas ocasiões? Silêncio, muitas vezes a gente vem com uma postura mais crítica e eles te chamam nos bastidores perguntando por que essa postura crítica, e eu penso que isso é uma interferência, inclusive, no poder legislativo. E foi por isso que eu, antes de anunciar que eu iria para a oposição, eu assumi minha postura mais independente, que eu falei, olha, com todo o respeito que eu tenho ao prefeito Geraldo Júlio, eu não sou empregado Geraldo Júlio, eu sou empregado do povo do Recife, que paga meu salário e que me elegeu. Então a minha satisfação, em primeiro lugar, é o povo do Recife. Eu costumo falar que este é o verdadeiro patrão. É aquela pessoa que te elege, você está representando. E nesse contexto eu assumi minha independência, dizendo que eu não vou ser e não vou trabalhar de forma subserviente ao executivo, porque os poderes são independentes. E essa independência é importante. Uma oposição inteligente, inclusive, fortalece a gestão do prefeito. É muito ruim quando você está fazendo algo e todo mundo te aplaude. Eu acho que você apontar as falhas e os defeitos, eu acho que é bom para a cidade, porque gera, né, um entendimento que ele precisa melhorar. Ninguém é perfeito naquilo que faz. Sempre tem algo a evoluir e eu penso que a oposição tem esse papel. Vereador, esse bloco de vocês ele é maior do que a posição atual da Câmara. Vocês vão pleitear um espaço na liderança da oposição ou nas comissões? Isso é até obediência ao nosso regimento.
Então o regimento já preconiza, uma vez que existe um bloco que é oposição, e se ele tem a maior bancada, ele pode exigir, né, a liderança da oposição. Mas isso é algo que a gente vai construir, Carol, não é algo que a gente tem essa vaidade e não queremos tomar um espaço que não seja legítimo. Torna a falar, o que a gente quer é construir uma oposição inteligente, que pense de forma ideológica, que pense a cidade do Recife. E é natural que a gente possa votar junto com o atual bloco, mas a primeira coisa importante é que a gente precisa definir esse atual bloco. Hoje o PT não sabe para que lado vai, e a gente, enquanto oposição, não pode esperar. Isso não pode criar um clima de rivalidade entre vocês e essa oposição? Não, creio que não, porque embora, né, exista esse contexto na Câmara de oposição ao governo, os 39 vereadores, a gente tem uma boa relação. E o que se discute no plenário, muitas vezes a gente não leva para fora do plenário. Então, política, ele é espaço, é ideias, e nesse contexto existe um regimento para criar essa regra. Então, se nós fizéssemos isso, e podemos fazer, era algo regimental. Então, não existe um golpe, né? É regimento. Vocês juntam com o PSDB. O PSDB talvez tenha planos majoritários também para 2020, e o PSC também. Inclusive, o deputado federal André Ferreira, que é o presidente do partido, foi o terceiro deputado federal mais votado nessa eleição. O irmão dele, o prefeito Anderson Ferreira, é gestor de Jaboatão de Guararapes, que é a segunda maior cidade do estado. Então, assim, não bate, não vai esbarrar os planos do PSC com os planos do PSDB para 2020, porque os dois podem disputar a prefeitura do Recife. Não, porque a gente não pode pensar oposição na casa já pensando em uma eleição. É fato que daqui a 2 anos já existe uma eleição pela frente, mas quando a gente fala em fazer oposição, é fazer oposição à atual gestão. É criticar a gestão no bom sentido para melhorar a cidade, mas sem pensar no viés político eleitoral. Então, oposição é oposição a uma gestão que existe. 2020 vai vir e com 2020 vai vir a discussão do processo eleitoral. É natural que o PSDB possa indicar alguém para disputar, não tem esse nome hoje. O PSC existe, né, a possibilidade do deputado André Ferreira, que já é um nome consolidado em Pernambuco, né, já foi vereador por 3 mandatos, inclusive 2 vezes, né, mais votado, eleito deputado estadual e hoje federal. Então é um nome natural do PSC para disputar uma eleição majoritária. Mas também não queremos pensar 2020 agora. Inclusive, fica aqui até a minha crítica ao atual sistema eleitoral do Brasil, que a gente para de 2 em 2 anos para falar de eleição. E, infelizmente, perde a gestão, né, da prefeitura, do governo, porque a gente fala mais de eleição do que, de fato, os problemas da cidade. Eu creio que essa discussão vai acontecer. André hoje é uma realidade, o PSC hoje é um partido que não é mais pequeno. A gente é um partido que quer ser protagonista, e quando eu falo ser protagonista, Renata, não é simplesmente encabeçar uma chapa, mas é disputar uma eleição, é ser ouvido, é discutir a cidade, e hoje a gente tem quadros para isso. Tem o próprio André Ferreira, tem o Fred, que é meu companheiro de bancada, tem Renato. Que disputou o governo na vice do senador Armando Monteiro Exatamente. Neto. Inclusive foi uma indicação, não digo apenas, né, para prestigiar o grupo Ferreira, mas, sobretudo, essa nova forma de fazer política também. Pessoas jovens que pensam a cidade. Fred é um nome, tem o meu nome, tem o Anderson Florencio. Então, o partido está recheado de bons nomes que pode discutir a cidade do Recife, encabeçando uma chapa, ou vice, ou compondo, porque a ideia é participar da gestão. Não simplesmente, né, ser ouvido no período eleitoral, como acontece hoje. As pessoas se juntam para fazer a eleição, como foi agora, né? O PSB se juntando com o PT, essa salada mista, e depois acaba a eleição, ninguém se entende mais. A gente quer montar um bloco onde a gente discuta a política para o período eleitoral, mas também para a gestão ao longo dos 4 anos, porque a gente quer deixar um legado para a cidade do Recife. Nesse bloco do PSC, todas as lideranças estão unidas na oposição a Paulo Câmara e a Geraldo Júlio, porque o Wanderson Florencio, por exemplo, ele tem uma história de ligação com o PSB. Ele apoiou, inclusive, Felipe Carreiras, né, para deputado federal. O Anderson Florencio vai para a ALEP, a Assembleia Legislativa, foi eleito deputado. Então ele tende até pela projeção que ele quer para o futuro dele, eu penso que o Anderson também vai estar no bloco de oposição. A gente tem um alinhamento, inclusive a vinda dele para o PSC passou por esse viés, né, de marchar junto com a tropa, né? A gente quer um grupo que pense coeso. Hoje, inclusive, na Câmara nós temos 4 vereadores. Um está ingressando agora, que é a vereadora Gorete, que é suplente do vereador Anderson, e já existe uma tratativa
para que ela de fato também possa compor esse bloco junto com a gente. E em relação à questão de o Anderson, ele fica então no PSC, ele não tem chance mais de o Anderson sair, porque houve um debate lá atrás de que o Anderson podia deixar o partido, esse debate foi encerrado. Fica, porque o Anderson é um quadro jovem, é um quadro que interessa ao PSC, ele pensa como a gente forma ideológica política, ele é de centro-direita, então é um parlamentar atuante enquanto vereador e eu tenho certeza que na Assembleia Legislativa não vai ser diferente. Por exemplo, Felipe Carreiras tem planos majoritários, é o que se fala desde já. O André Ferreira também tem esses planos. Se Felipe Carreiras, por exemplo, for candidato a prefeito do Recife, o Anderson apoiaria uma candidatura do PSC ou de Felipe Carreiras? Não ia ficar aí um... Aí, Renata, você vai ter que fazer essa pergunta a ele. Mas eu entendo que ele estando no PSC, né, o natural é que a gente possa, de fato, marchar junto. Até porque eu não penso política por nome. Eu acho que você pensar política por nome, você entra num jogo de vaidade. Política é grupo, política é ideia. Então, por exemplo, eu, Renato, né, a gente não defende um político de um nome, mas de uma bandeira da forma como você pensa Recife. E eu tenho certeza que a gente tem proposta para o Recife, a gente tem ideias para Recife e torna a falar, o Antes seria um quadro que encaixaria bem nessa proposta nossa. Nesse bloco da oposição, vai buscar também lideranças que estão independentes, como o Jaime Asfora, vocês vão manter esse diálogo? O bloco ele é partidário, acho que isso é importante. Hoje seria o PSC e o PSDB que a gente está construindo. O Jaime Asfora, ele é um vereador atuante, mas inclusive ele nem partido tem hoje. Eu entendo e penso, pela conversa que eu já tive com o Jaime, ele tende a estar na oposição e claro, seria um excelente nome para compor junto com a gente, para fazer uma oposição crítica e inteligente como a gente se dispõe a fazer. Poderia vir de repente para o PSC fazer esse convite para ele? Quem sabe, né? Uma proposta seria um quadro que, de certa forma, né, traria... toda a sua experiência e bagagem, o PSC seria muito bem-vindo. Não sei se ele está disposto a vir, até porque o PSC tem uma plataforma política que penso que pode divergir um pouquinho daquilo que ele pensa, né? Nós somos um partido tendente para uma ala mais conservadora, ele tem pensamentos mais progressistas, conservadora mas torna a falar. No campo e liberal na economia, né? Sim, mas isso aí é um partido de centro-direita. O que você falou, no campo, como a gente pensa hoje, aspectos voltados para famílias, algumas questões que está sendo discutido inclusive no campo nacional. E assim, liberal no contexto ideológico mesmo, um Estado menor, quando eu falo um Estado mais eficiente, embora seja servidor público, eu não defendo aquela ideia de Estado mínimo. O Brasil hoje é um país de dimensão continental, você não pode ter um Estado pequeno, tem que ter um Estado que seja eficiente. Lembrando que o PSC apoiou desde sempre o presidente eleito Jair Bolsonaro no primeiro turno a gente tinha candidatura própria para vice na chapa do Álvaro Dias, mas assim que virou a primeiro turno declaramos apoio ao Bolsonaro pelo entendimento ideológico, torna a falar. Inclusive até o meu pensamento, eu sou eleitor do Bolsonaro, como já falei, discordo de muitas ideias dele, eu acho que ele é radicais em alguns aspectos, mas eu penso que o Bolsonaro é essa ruptura no sistema hoje, nesse falso conceito de governabilidade, que para governar você tem que repartir poder. E eu sou servidor público e eu guardo essa ideia muito claro que a gente, no serviço público, a gente tem que zelar pelo que é público. E como se faz isso? Meritocracia, gestão por resultado. E a prova disso é quem ele está nomeando para o seu ministério, né? São bons nomes que a gente pensa que vai dar uma quebra nesse sistema e nessa forma antiga de fazer política, distribuindo espaço. E o senhor, como aliado, apoia inclusive as homenagens que estão sendo feitas, título de cidadão recifense, tanto para Mourão quanto para Bolsonaro. Isso aí entrou na pauta da Câmara, né? É bem polêmico para alguns, mas eu vejo que é uma homenagem institucional. Está se homenageando o presidente da República e o vice-presidente. Inclusive os dois com passagem em Recife, né? O Mourão, inclusive, passou... Você questiona, na verdade, o que Bolsonaro fez pelo Recife. O Mourão, por exemplo, ele é militar. Eu fui militar também do Exército durante 8 anos. Ele teve passagem por Recife. Ele trabalhou no Comando Militar do Nordeste. Os filhos dele são pernambucanos. Então, nada mais justo do que homenagear uma pessoa que já teve passagem por Recife, tem filho pernambucano, e a entrega de um título, de uma homenagem a alguém que vai estar na vice-presidência e futuramente ao presidente da República. São portas que se abrem. E foi uma proposição da mesa, né, vereador? Sendo uma proposição da comissão executiva da mesa, é muito provável que isso seja aprovado sem obstáculos. Deve ter 2, 3, 4 votos divergentes, mas é natural. E aí o processo é democrático, né? Vai para a eleição, o plenário é soberano e decide. Agora, antes da eleição de Bolsonaro, chegou a ter, inclusive, eu acredito que 2 votos de repúdio a Bolsonaro. Agora que ele foi eleito, aí mudou, agora ele de repudiado, agora vai ser homenageado. Não vai ficar uma coisa muito de conveniência só porque ele foi eleito?
O voto de repúdio geralmente é levantado por um mandato. Eu desconheço desse voto que foi apresentado no plenário. Alguém pode ter proposto ou ter falado, mas aí eu não lembro. Mas se houve, né, realmente existe uma discrepância ou deve ter passado naquelas votações muitas vezes simbólicas que muitas vezes as pessoas não sabem nem o que estão votando, isso é uma verdade. Mas no voto de repúdio, até essa palavra repúdio é muito forte, a gente não pode repudiar uma pessoa pelo que ele pensa. Eu acho que o processo democrático é isso, né? Você representa. E hoje o eleitorado do Brasil, por mais de 50%, aprovou essa ideia mais conservadora, mais de direita. E o que a gente espera e deseja é que ele tenha sucesso. Talvez seja um período de transição, torna a falar de alguém que não pense em governo em repartir no poder, mas fazendo de fato um governo que seja amplo para todos, mas sobretudo respeitando a Constituição. É o que eu espero, torço e desejo. E como democrata que eu sou, como republicano que eu sou, né, lutarei por isso. Inclusive, se necessário for criticar, irei criticar, né, sem estar preso e de fato ele possa ter um governo que seja para todo brasileiro. Para a gente fechar, que o tempo está ficando curto aqui. O PR, a gente trouxe até hoje na coluna que o PR pode voltar ao comando aí de Anderson Ferreira, ou pelo menos existem vários rumores nesse sentido. Essa coisa do comando do PR de repente mudar de mãos reforça esses planos, está nos planos de vocês para essas arrumações de 2020, porque seria o mesmo grupo de Anderson e de André, né? Mas Anderson hoje não tem o comando do partido. Existe já um entendimento em Brasília, já, né? O PR tende a voltar ao comando do deputado, não hoje prefeito Anderson Ferreira. Nosso grupo teremos aí o comando de 2 legendas. Isso é importante, Renata, e você sabe disso, que para uma composição, para uma disputa eleitoral, partido é tempo de televisão, partido é ideia, e o PR vem para reforçar o nosso grupo. E aí eu penso que, e torna a falar, não seremos coadjuvantes nessas eleições. Não estou dizendo que vamos encabeçar, mas vamos participar ativamente. Se não concorrendo de forma majoritária, mas participando de uma composição de chapa onde o PSC, o PR, onde o nosso grupo tem espaço e voz. E não queremos fazer política pensando em eleição, mas construir política para 4 anos, pensando no melhor para a cidade do Recife. Vereador, muito obrigada pelo café, pelo papo com a gente aqui. Quando consolidar aí esse bloco, então pode voltar para trazer a novidade para a gente, tomar outro café, né, Carol? Tomar o café de Carol também. Pois é, pode tomar meu café, porque senão vai ficar sobrando. Obrigado, Renata, obrigado, Carol, obrigado a todos aqueles que nos assistem. É um prazer, nada melhor do que conversar política tomando a bebida que todo brasileiro ama. Pena que você não gosta, mas na próxima vez eu tomo o seu. Obrigado, gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.